Boa noite, meus aterrorizados, aqui é Angel Black com mais um vídeo de terror para vocês. Mas antes de começar o vídeo, quero pedir para vocês que não são inscritos no canal, que se inscreva, deixa aquele like para fortalecer e compartilhe com os amigos. Agora, se não gostar, compartilhe com os inimigos e se vingue deles. Também venho aproveitar a oportunidade para desejar um feliz Halloween para todos os inscritos, para os grupos que nos ajudam na divulgação e também para os canais parceiros. Beijo para todos vocês e feliz Halloween! E agora vamos ao relato. Os nomes e lugares foram trocados por motivos óbvios. E o nome do relato é A Parteira e o Lobisomem. Olá, meu nome é Fabiana. Tenho 43 anos, moro no interior do Paraná. E o que hoje relato é uma das muitas histórias que a Maria do Socorro, minha sogra, sempre nos conta. Histórias vividas por ela mesmas e outras contadas a ela por sua mãe, Dona Helena. E a que hoje vou relatar foi contada pela finada Dona Helena, mãe de minha sogra. Segundo Dona Helena, no final da década de 1950, ela morava em uma fazenda muito grande, com enormes plantações de café a se perder de vista e também com grandes pastagens com gado de corte e gado leiteiro, sem contar as outras criações como porcos, ovelhas e galinhas. E para dar conta de tanto trabalho, morava na fazenda para mais de 20 famílias. Então, eles moravam em uma vila dentro da própria fazenda, que eles mesmos chamavam de Vila da Grota, porque ela ficava assim numa terra baixa, parecida uma grota mesmo. E lá moravam os agricultores e os peões da fazenda. Naquela época também era comum que as famílias tivessem muitos filhos para ajudar os pais nas roças e no cuidado com os animais. E para trazer essas crianças no mundo, era costume chamar as famosas parteiras, pois não haviam tantos hospitais como nos dias de hoje. E a mulher que atendia como parteira naquela região era Dona Isabel, uma senhora de uns 50 anos que era viúva e tinha um filho de 25 anos que se chamava Natanael, e ele trabalhava nas lavouras de café junto com os outros agricultores. Ela e o filho moravam em uma casa de pau a pique, meio afastado da vila, mas sempre que uma mulher entrava em trabalho de parto, era a ela a quem eles recorriam. Sempre que Dona Isabel era chamada para fazer um parto, ela sempre deixava todos os seus afazeres e ficava com as mães. Fazia o parto e sempre pedia aos pais da criança recém-nascida para ficar na casa os primeiros 7 dias fazendo rezas, cuidando da mãe e do bebê, com rezas, chás e banho de ervas, só indo embora depois dos 7 dias. O povo já estava tão acostumado que concordava com tudo que Dona Isabel pedia, pois em 10 anos que ela fazia os partos, era muito raro ela perder uma criança ou uma mãe. O padre Inácio, o padre que vinha de 15 em 15 dias fazer missas na capela da vila, não gostava muito desse costume, mas não opinava, pois ele respeitava muito o trabalho de Dona Isabel, apesar de não concordar muito com ele. Mas um dia, quando o padre estava indo embora da fazenda, foi atacado por uma fera e seu corpo foi encontrado todo dilacerado na estrada. Pouco mais de uma semana depois da morte do padre Inácio, chegou um jovem padre. E esse, ao contrário do padre Inácio, não ia vir de 15 em 15 dias. Ele viria toda semana. O patrão até mandou que construíssem às pressas um quarto com banheiro para ele na capela da vila. O nome desse padre era Sadraque, e quando a Dona Isabel o viu,
já sentiu um arrepio na espinha e ele a encarou e disse com uma voz bem debochada para ela que por ali muita coisa mudaria, que ele não permitiria mais ela continuar com suas rezas, mandingas e bruxarias, e que aquilo que ela fazia era uma heresia, um sacrilégio contra a santa e amada igreja. E já na missa de domingo, ele disse que Dona Isabel poderia até fazer os partos, mas assim que os bebês viessem ao mundo, que ela fosse embora e nada mais de rezas pagãs ou bruxarias com ervas. Os moradores da vila até tentaram intervir a favor dela, mas o padre Sadraque disse que quem desobedecesse seria excomungado. E mais, era para eles tomarem o padre Inácio como exemplo, pois por ele ter compactuado com aquilo, tinha recebido um castigo merecido dos céus, a morte por um horrível animal, por uma horrível fera. Embora contrariados, os moradores, por medo, acataram as ordens do novo padre. Nos dias que se seguiram, começaram a assumir animais do pasto, sendo achados apenas pedaços dos mesmos. Começaram a ouvir uivos muito altos na mata durante as noites. O medo estava tomando conta da pequena vila. O padre Sadraque falava a todos que a culpa de tudo aquilo era resultado do tempo que eles aceitavam as rezas da bruxa parteira. E tanto ele falava que os moradores da vila começaram a acreditar nele. E a histeria estava tomando conta de todos ali. Mas a gota d'água foi quando uma mulher grávida de uma das famílias que moravam ali saiu para ir na privada no meio da noite e foi atacada por um enorme cão negro que andava como homem e tinha olhos vermelhos como sangue e fedia muito a carniça. Os homens da vila conseguiram espantar o bicho, mas a jovem mulher entrou em trabalho de parto mais cedo. Chamaram a Dona Isabel, a parteira, mas ela não conseguiu salvar nem a mãe e nem o bebê. O padre Sadraque, na manhã seguinte, veio para rezar pelos falecidos e fortaleceu o que já tinha dito antes. Ele enfatizou que a culpa era toda de Dona Isabel, a parteira que com suas rezas tinham chamado um demônio para a vila. E assim, o povo, tomado de fúria, puseram fogo na casa de pau a pique com o intuito de espantar a parteira de lá. Mas quando o filho dela, Natanael, chegou da lavoura, já no cair da noite, todo cansado, suado da lida, encontrou sua mãe morta, toda carbonizada dentro da casa. Ele foi chorando desesperadamente até o dono da fazenda pedir para o patrão se posicionar, pois a única coisa que a mãe dele fazia era ajudar as pessoas. E era assim que eles retribuíram. O patrão disse que nada que ele fizesse traria a mãe dele de volta, mas ele daria a ela um sepultamento digno, pois ela ajudou muita gente ali. E também daria algum dinheiro para ele sair dali e ir embora para outro lugar, pois continuar na fazenda só ia lhe trazer mais dor e sofrimento. No sepultamento dos restos mortais de Dona Isabel só estavam o patrão, Natanael e alguns empregados da casa. E lá que a mãe da minha sogra, Dona Helena, ouviu toda a história.
Natanael estava muito triste. Então Helena, minha sogra, que na época era uma jovem órfã que trabalhava lá na casa, foi tentar consolá-lo. Pois ninguém da vila, nenhum morador veio no sepultamento, mesmo depois de tudo que Dona Isabel tinha feito por eles. No outro dia, Natanael já estava arrumando suas tralhas para ir embora. Mas em uma conversa com Helena, ele disse que tinha passado a noite toda em claro e chegou à conclusão que era muito estranho o comportamento daquele padre novo com sua mãe. Por que ele fazia tanta questão de acusar a mãe dele por todas as desgraças que começaram a acontecer por ali? Mas mal eles terminaram a conversa, a esposa do patrão começou a entrar em trabalho de parto. O patrão disse para Natanael correr buscar a parteira da fazenda vizinha, pois sua esposa estava com muita dor. Sorte que Natanael já tinha visto sua mãe fazer muitos partos e até ajudado-os em algum. Então ele disse para o patrão que não daria tempo de buscar a parteira, pois seu filho já estava chegando. Natanael disse exatamente para as empregadas o que fazer e antes mesmo de anoitecer, o bebê do patrão já tinha nascido. O patrão então disse para Natanael passar a noite ali na casa e descansar e deixar para ir embora só no outro dia de manhã. Natanael aceitou. E o patrão, por agradecimento, lhe deu uma arma de presente. Pegou uma garrafa de pinga e uma caixa de charuto e chamou ele para sentar na varanda, para conversar um pouco até o sono bater. Aquela noite, a lua estava cheia no céu e dava para enxergar até bem longe da casa. E do nada, os cachorros começaram a latir no fundo do quintal. Eles latiam e atacavam algo, choravam e latiam de novo e atacavam. O patrão e Natanael pegaram as armas e foram ver o que os cachorros estavam atacando. Logo viram o bicho. Era uma mistura de homem e lobo. Era mesmo horrível. A besta tinha uns 2 metros de altura ou mais. Pelos ralos pareciam que estavam com sarna. Olhos vermelhos, dentes sobressalentes e babava muito. Tinha muita raiva naquele bicho. Os olhos vermelhos faiscavam e se podia sentir o ódio emanando deles. Ele também parecia ter 2 joelhos nas patas traseiras, que era muito estranho mesmo. E o pior era o cheiro. O bicho tinha um fedor de carniça, bosta de gado e carne podre. Aquela besta maldita matou 2 dos cachorros do patrão, que em vão atirava nele. Ele deu uma patada no patrão, jogando ele longe. Natanael também atirou, mas o bicho empurrou ele. Aquela fera parecia ter pele impenetrável e continuou andando. Entrou na casa e foi para o quarto, onde estava Helena, a patroa, mais 2 empregadas cuidando do bebê. Quando o bicho estava bem próximo do berço, Dona Mariazinha, que era a cozinheira da casa, foi para cima do bicho, não pensou mais em nada, mas foi em vão. O bicho lhe arrancou a cabeça com apenas uma dentada. Natanael então lembrou das rezas de sua mãe, a parteira Dona Isabel. Pegou ramos de alecrim que ele viu em cima da mesa e começou a fazer as rezas que muitas vezes ele tinha ouvido de sua mãe. E começou a rezar.
O bicho então veio para cima dele babando com muito ódio. Ele fechou os olhos e continuou a rezar com muita fé. O bicho então deu um uivo muito alto e saiu correndo. O patrão, então, descarregou o 38 dele nas costas do bicho e dessa vez as balas entraram e o bicho caiu agonizando no chão. E, pasmem, o bicho, assim que morreu, assumiu uma forma humana. E sabe quem era? Era o padre Sadraque. Com a morte daquele monstro, o patrão pediu para Natanael ficar os 7 dias na casa, assim como sua mãe Dona Isabel fazia, rezando e cuidando da esposa dele e também do filho, com ervas e rezas. E então, também o patrão mandou que investigassem o padre. E aí que o negócio ficou estranho. Ainda não tinha chegado o padre que ia substituir o finado Padre Inácio na cidade. Logo, acharam o corpo do verdadeiro padre Sadraque, todo esviscerado numa estrada. O bicho, na real, só queria tirar a parteira, Dona Isabel, do caminho, pois as rezas e as ervas que ela usava era para espantar esses seres trevosos que saem do meio da escuridão e são amaldiçoados de perto das pessoas daquela vila. Depois dos 7 dias, Natanael foi embora, mas antes ensinou os benzimentos com ervas e as rezas e orações para o patrão e para todos os moradores da vila. E dizem que até nos dias de hoje eles as usam naquelas regiões. E esse é o relato da parteira e do lobisomem. Meus aterrorizados, aí a gente vê até onde vai a maldade humana. Enquanto Dona Isabel estava protegendo e trazendo crianças ao mundo, ela era uma pessoa boa. Mas bastou uma palavra de um desconhecido para todos os moradores da vila acabarem por matá-la. Tamanha foi a ingratidão. É um caso a se pensar, né, meus aterrorizados? Deixe o que vocês acham nos comentários, tá? Feliz Halloween de novo! E boa noite, meus aterrorizados! E tenham um bom sonho!